Em relação às funções da coluna vertebral, nós podemos atribuir algumas funções importantes, 3 funções básicas importantes. A primeira delas, que a gente vai abordar aqui, é a proteção. E proteção de quem? Então, a coluna ela pode proteger a medula espinhal e ela pode proteger a artéria vertebral. Bom, a medula espinhal ela é protegida pelo canal vertebral. E esse canal vertebral ele é formado pelos forames vertebrais, que são esses espaços maiores que tem em cada vértebra. Então, quando uma vértebra é sobreposta à outra, ela forma um canal a partir desses forames vertebrais. Cada vértebra tem um forame. Quando você une as vértebras sobrepostas, isso forma um canal. E a medula espinhal está localizada dentro desse canal. A medula espinhal ela termina na altura da segunda vértebra lombar de L2. E depois continua uma série de ramificações nervosas, formando algo parecido com uma cauda equina, e recebe esse nome ainda, de cauda equina, que continua até a região sacral. Tá? Então, a medula espinhal está sendo protegida junto com as suas ramificações nervosas, no caso lá da região lombar e sacral, a cauda equina, pelas vértebras, por esse canal vertebral. Obviamente, envolvendo a medula, nós temos as meninges, né? Pia mater, aracnoide, dura mater, que também participam dessa proteção e também estão dentro do canal vertebral. Uma segunda estrutura extremamente importante, que é função da coluna proteger, né? É a artéria vertebral. Essa artéria é protegida pelos forames dos processos transversos. Então, os processos transversos das 7 vértebras cervicais, de C1 a C7, elas servem de passagem e proteção para a artéria vertebral, que vai entrar pelo forame magno e irrigar parte do encéfalo, irrigar o encéfalo, no caso. Então, a artéria vertebral, protegida pelos forames dos processos transversos da região cervical, medula espinhal, cauda equina, protegida pelo canal vertebral. A segunda função que a gente pode atribuir aqui à coluna é a sustentação de carga. Existem diversos detalhes sobre a sustentação de carga, fórmulas na biomecânica sobre a sustentação de carga, mas o que eu posso dizer basicamente para vocês é que ela vai ser feita pelo disco intervertebral. Disco intervertebral, o corpo vertebral também participa dessa sustentação, absorção de carga, sendo que o disco intervertebral com uma característica mecânica maior de absorção de impacto. Por toda a sua composição, que nós vamos tratar mais detalhadamente em vídeos futuros, pela sua composição rica em água, ele consegue absorver melhor. Então, a propriedade mecânica do disco é de absorção de cargas. Okay? Então, o disco intervertebral tem essa função importante. O corpo vertebral, obviamente, também tem a função importante, com suas trabéculas ósseas verticais participando dessa sustentação. A carga na coluna também vai ser imposta às articulações interfacetárias, e aí já não é tão interessante assim que a carga vá para as articulações interfacetárias, porque é uma articulação do tipo sinovial, e como toda articulação sinovial existem superfícies articulares recobertas por cartilagem branca, cartilagem hialina, e essa cartilagem ela entra em processo degenerativo com mais carga e mais atrito, levando a um processo de artrose. Então a gente também vai detalhar isso mais à frente. Agora, um ponto importante sobre a sustentação de carga da coluna é que as curvaturas fisiológicas, elas participam, né, elas têm essa importância de fazer com que as cargas sejam dissipadas. Então, se a coluna fosse reta, fosse como um bastão, as cargas axiais viriam direto para o disco. Como existem as curvaturas, lordose cervical, cifose torácica, lordose
lombar e cifose sacrococcígea, essas curvaturas ajudam a dissipar as cargas. E tem trabalho importante na área de biomecânica mostrando esse cálculo, e isso a gente vai detalhar mais em vídeos futuros também, tá bom? Agora, a terceira função, que é uma função também que existem muitos detalhes para cada unidade funcional, tem um movimento diferente, uma amplitude de movimento diferente em angulação e em deslizamentos, né? Mas a mobilidade é essa terceira função extremamente importante da coluna, que ela permite mobilidade, né? Então, como é feita essa mobilidade? Em cada unidade funcional. Porém, a gente sabe que a coluna cervical tem mobilidade diferente da torácica e mobilidade diferente da lombar, tá bom? Só que os movimentos básicos que uma coluna pode fazer são aqueles movimentos que a gente conhece na biomecânica, de flexão, extensão, de inclinação para a esquerda e para a direita, de rotação. Então, se você pensar na coluna cervical, ela é triaxial. Ela funciona com movimento em torno de 3 eixos, né? Movimento de rotação para a esquerda e para a direita, em um eixo longitudinal e um plano transverso ou transversal. Movimento de flexão e extensão, em um eixo látero-lateral e um plano sagital. Movimento de inclinação para a esquerda e inclinação para a direita, em um eixo antero-posterior e um plano coronal. Então, a coluna cervical, a torácica e a lombar, elas movimentam em torno de 3 eixos. Ah, mas a torácica também faz flexão, também faz extensão, também inclina? Sim, em amplitudes diferentes em cada unidade funcional. E isso também vai ser detalhado em vídeos mais à frente, tá? Então, basicamente, a coluna realiza flexão e extensão, inclinação para a esquerda e para a direita, rotação para a esquerda e para a direita, e o somatório desses movimentos permitem a circundução ou circundação, que é o caso de você conseguir rodar a cabeça, por exemplo, para um lado e para o outro, e você conseguir rodar o tronco para um lado e para o outro, ok? Só que esses grandes movimentos são somatórios de movimentos existentes em cada unidade funcional, e cada unidade funcional funciona com uma amplitude diferente, permite uma amplitude de movimento diferente, ok? Então, pessoal, basicamente, as funções da coluna são essas, de proteção, sustentação de carga e absorção de carga e de impacto e de mobilidade, ok? Então, nos outros vídeos, a gente vai mostrar mais detalhadamente sobre cada estrutura. Pode ir.